Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Rômulo Melo, sou dono daquele Citroën C4 que tá logo ali. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esse carrinho aqui. Para quem não conhece esse painelzinho aqui, esse aqui se trata de um Renault Clio ali ano 2010, 2011. Esse carro aqui especificamente é o carro da minha namorada. E eu vou dar a minha opinião sobre esse carro aqui hoje. A gente já tem esse carro há mais ou menos um ano. A gente já rodou nesse carro aqui aproximadamente 10 mil quilômetros. Então dá para ter uma noção dos detalhes desse carro, certo? Algumas coisas são bem preponderantes da gente conversar. Antes de começar a falar do carro em si, do que é bom, do que é ruim, do que eu gostei, do que eu não gostei, do que eu mudaria no carro, eu vou falar um pouco sobre como a gente, na verdade, chegou nesse carro, certo? Esse aqui é um Cliozinho 2010, 2011, motor 1.0, 16 válvulas, flex. E assim, quando a gente foi olhar o carro, os critérios que a gente usou para escolher o carro foi o seguinte: o carro ele precisava ser compacto, econômico e ter uma manutenção barata, ter peças baratas, enfim, ser um carro ali pro dia a dia, que não fosse muito complexo, não tivesse muita firula para que pudesse encarecer a manutenção do carro. Então a gente ficou ali mais ou menos com 3 carros em mente: o Gol, o Celta, Uno e por último o Renault Clio. Como eu já tenho carro francês há algum tempo, eu fui direto assim no olhar os carros franceses, porque eu sei que tem um valor muito interessante no mercado de usados. A minha namorada, primeiro carro dela, então ela não estava muito confiante, não estava muito afim de pegar um carro francês. É interessante como o brasileiro tem essa aversão a carro francês. Em alguns casos até que é justificável, mas esse aqui se provou um verdadeiro mito. O carrinho é muito bom, cumpre muito bem o seu papel de ser um carrinho urbano, um carrinho barato, sem abrir mão aqui e ali de algum conforto, de algum toque bacana do carro. Então vamos lá, é um carrinho com um motorzinho 1.0, 16 válvulas, rende ali seus 70 e poucos cavalos. Vou deixar as informações do carro aí na tela para vocês. Para mim, esses números aqui eles pouco importam. O que interessa aqui para mim é o seguinte: é um carrinho que ele tem a seguinte característica: ele não é muito forte em baixa. Você sente que ele tem uma pegada meio xoxa em baixa, mas ele é um carrinho que vem desenvolvendo muito bem em todas as outras faixas de rotação. É um carrinho que anda muito bem, ele gosta muito ali de média e alta rotação, sabe? É um carrinho que fica o tempo inteiro pedindo para subir giro. É uma característica bem interessante desse carrinho. Por causa disso, ele tem uma pegada assim que cara, me agrada muito. Esse foi um carrinho que me surpreendeu muito positivamente, principalmente nessa questão de tocada. Acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção no C4 VTR e me faz gostar muito do C4 VTR é justamente essa questão de tocada. É um carro que é muito gostoso de tocada, é um carro muito bom de tocada. E esse aqui é um carrinho que, óbvio, dentro das suas limitações, ele tem uma tocada muito boa. É um carrinho muito gostosinho de guiar. Até você que gosta de dar aquele passeio ali no México, visitar Guadalajara, porra, é um carrinho muito divertido. É um carrinho muito bonzinho para você que quer um carrinho popular, um carrinho barato, um carrinho fácil de manter, mas não tá querendo se prender a Uno, Gol, etc. Então, quando a gente foi escolher, uma coisa que eu percebi foi:
todos os Celta, do mais mastigado ao melhorzinho, eles giravam ali na casa dos 15, 16 mil reais. Os melhorzinhos mais completinhos ali na faixa dos 17. Abaixo desse valor, o que eu tava encontrando era carro sem ar-condicionado. E aí, pra ser um carro urbano, velho, sem ar-condicionado aqui, eu moro em João Pessoa, temperatura média aqui na casa dos 30, 32 graus. Porra, não dá. Uno. Aí sim, hein? Uno, a maioria dos que eu tava encontrando, velho, eram carros muito mastigados ou carros muito caros. Carros ali na faixa de... também ali dos 15, 16 pau. Abaixo disso eu tava encontrando ou carros ali com 180, 190 mil rodados, ou tava encontrando carros ou eram muito rodados, ou eram carros sem ar-condicionado. Carro pelado, 2 portas sem ar-condicionado, nem nada. Gol, galera, eu sinceramente eu não sei o que acontece com o Gol. Eu já tive um Gol, é um carro bom, é um carro legal, mas eu não sei que mágica que o Gol tem aqui no Brasil. Sendo bem honesto com vocês, não tô criticando o carro, já tive um e, como eu falei, é um bom carro. Mas eu não sei, eu não consigo entender essa magia que a Volkswagen coloca aqui no Brasil, essa coisa que a Volkswagen criou aqui no Brasil, que o Gol ele não cai de preço, é impressionante. Olha, Gol básico, sem ar-condicionado, eu tava encontrando na faixa de 14, 15 mil reais. Não se justifica isso, velho. Não consigo entender como que um carro 1.0 2008 sem ar-condicionado consegue segurar tanto preço. Os carros, os Gols que eu encontrei abaixo ali de 16 mil reais, todos eles eram bomba. A maioria com motor já feito, cabeçote feito. Porra, meu, você ia olhar o carro, você viu o carro por foto até que ele tava bacaninha, mas você chegava pessoalmente pra ver o carro e via que tava uma desgraça, que, porra, era sucata o carro, e o cara pedindo 15, 16 pila no carro. Não rola, não dá. Eu não sei, sinceramente, que mágica é essa que o brasileiro tem com a Volkswagen, ou a Volkswagen com o brasileiro. Que feitiço foi esse que a Volkswagen fez aqui no Brasil, mas não dá, não dá, velho. O carro segura preço demais, assim, totalmente fora de realidade pagar aqueles valores em um carro ali com 180, 170 mil quilômetros rodados. Não dá. Foi aí que a gente caiu aqui, minha namorada me ouviu, me escutou, e a gente acabou indo olhar alguns Renault Clio. E assim, de cara, foi um carro que agradou a gente, assim, desde o primeiro carro que a gente viu, foi um carrinho que agradou. O valor é interessante, o pacote de equipamentos é interessante, o visual do carro é interessante, a tocada do carro, que pra mim é a coisa mais importante, ela é interessante. Não é a melhor, pra mim o Clio não é o melhor de todos, mas é o que cumpre dentro do custo-benefício, é imbatível nessa categoria. Tem um motor bastante econômico, cara, foi um carro assim que impressionou desde a primeira volta que a gente deu com o carro, certo? E aí a gente decidiu, porra, qual que era a faixa de preço que a gente tava encontrando dos outros carros, os concorrentes, e qual a faixa de preço que a gente tava encontrando o Clio. Uno e Celta estavam girando ali, falando do carrinho ali básico, mas com ar-condicionado, tá, galera? O Golzinho desculpa, o Uno e o Celta estavam girando ali na faixa dos seus 15, 16 mil reais. Os carrinhos em bom estado e tal. O Gol tava girando ali na faixa dos 18, 19, porra, é surreal. O Golzinho ali girando na faixa de 18 conto. Enquanto que o Clio, do mesmo ano, e com quilometragem mais baixa, o carrinho inteirinho, assim, a maioria, eu tava encontrando entre 12, 13, 14, 12, 13, 14. Tem noção do que é isso? Você pega um carro mais novo, menos rodado, com o mesmo pacote de equipamentos e mais barato. Então, assim, o seguro também muito barato, velho. Tudo nesse carro aqui foi assim, foi o ápice do custo-benefício. Foi o carrinho que a gente olhou assim, porra, o
O Uno é legal, eu já tive um Fiat Uno, porra, puta carro resistente, carrinho muito bom, mas é aquela caixinha de sapato lá, aquele carro que você olha pra ele e ele não te passa nem um pouco de, ele não te passa nenhuma sensação de robustez. O Celta, sinceramente, eu nunca cheguei a ter um Celta, mas já dirigi bastante e foi um carro que particularmente não me agradou muito. O Gol eu já tive, é um carro que me agrada bastante, mas pra mim o melhor câmbio da categoria não tem pra ninguém. O câmbio Volkswagen em praticamente todas as categorias ele é excelente. E assim, mas porra, pagar 6 mil a mais num Gol em relação a um Clio, eu honestamente, um ano aqui com o carro, eu não consigo enxergar 6 mil reais no Gol em cima desse carro aqui. Eu não consigo ver aonde estão esses 6 mil reais no Gol que o coloque tão acima desse carro aqui. Não consigo enxergar o Gol como um carro 6 mil reais acima do Clio, sinceramente. Então a gente acabou optando por olhar apenas Renault Clio. E aí vem uma saga, que é uma saga, isso não é só para o Renault Clio, é para qualquer carro nessa categoria, nessa faixa de preço, que é você procurar o melhor carro que você vai encontrar. Porque aqui, quando você está olhando para um carro dessa categoria, galera, entenda o seguinte: quem compra um carro dessa categoria, o cara não compra um Clio porque por causa de, sei lá, outros adjetivos. O cara compra um carro dessa categoria, seja um Clio, seja um Uno, seja um Celta, porque o cara precisa de um carro econômico, porque o cara precisa de um carro que seja barato de manter. E muitas vezes isso se traduz no cara que não tem condições de manter um carro e vai fazer gambiarra, o cara não vai cuidar do jeito correto do carro. Então, você pegar esse carro aqui, o máximo de carros que você puder olhar, a maior amostragem que você puder encontrar, melhor pra você, vai te poupar dor de cabeça lá na frente, certo? E foi isso que a gente fez. Acho que eu olhei uns 8 ou 9 Renault Clio aqui na minha região. E assim, muitos dos carros, galera, eram carros que, meu, olhava assim por foto. Uma coisa que eu achei incrível do Renault Clio é como esse carro, ele é, infelizmente, esse carro ele é desvalorizado. É foda isso. Desculpa o palavrão, mas não tem outra palavra. É foda isso. É um carro melhor, na minha opinião, que em muitos casos ele é melhor que os concorrentes. Nos que ele não é melhor que os concorrentes, ele se equipara muito à concorrência. Mas assim, é um carro que, meu, chegava nas lojas aqui, em garagens aqui. Pô, tem Renault Clio? Cara, tem. Vamos lá, queria dar uma olhada. E geralmente o Renault Clio era o carro que ficava lá no fundo, encostado na parede. E assim, o carro jogado, largado lá pelo próprio vendedor, sabe? Então, foi uma luta para encontrar um Renault Clio que assim, tivesse em um bom estado, por um bom valor. Normalmente eles estavam muito abaixo, assim. Eu encontrei Renault Clio aqui de todo o valor, galera. De 8 a 13 mil reais eu encontrei Renault Clio de todo jeito, de todas as cores. E aí a gente acabou optando por esse. Eu paguei nesse carro, não tem problema em falar. Eu paguei nesse carro aqui 12 mil reais. 12 mil reais. É um modelo 2 portas, básico, com ar-condicionado original. E assim, cara, tirando aqui o volante, que não é uma direção hidráulica, ele tem um raio não muito legal, eu não vejo nada, exatamente nada que o coloque atrás dos concorrentes. Talvez um ou outro ponto, por exemplo, o câmbio, já falei, o câmbio da Volkswagen é muito melhor que o câmbio da Renault. Mas isso não faz do câmbio da Renault um câmbio ruim, um câmbio inutilizável. Só não é tão bom quanto o câmbio Volkswagen. E isso se repete para muitas coisas. Com relação a peças, preço de peça, preço de manutenção, fiz uma revisão bem extensa aqui no carro recentemente. A gente trocou correias, a gente fez uma revisão bem geral aqui no carro. E sim, o preço muito acessível, comparável, talvez um pouquinho ali acima do que você vai pagar em uma manutenção
de Celta ou de Uno. Então nada de exorbitante aqui no carro. É um carrinho com uma manutenção bacana. De problemas, vamos falar aqui de problemas. O que nesse carro quebrou? Galera, as únicas coisas nesse carro aqui que quebraram até o momento foram o puxador da porta do motorista. Esse quebrou, arrebentou mesmo. E a outra coisa que quebrou, essa um pouquinho mais séria, foi o condensador do ar-condicionado. Mas assim, dá um desconto, carrinho aí com 10 anos de uso. Fazer a troca aqui do condensador é um serviço de R$600, não é absurdo, é algo que, porra, pode acontecer com qualquer um dos outros carros que eu havia olhado. Mas assim, um carro que nunca passou nem perto de deixar a gente na mão, nunca passou nem perto de me deixar a pé. Carrinho super confiável, carrinho bom de verdade e por um preço assim maravilhoso. Esse carro, não vou ficar aqui chovendo no molhado. Eu vejo muita gente, eu participo do clube do Clio e eu vejo que tem uma galera lá que é bem apaixonada pelo carro. Isso é bem bacana e tal, mas tem uma galera que exagera, diz que o carro é super confortável e tal. Não é um carro super confortável. É um carro bom, é um carro que dentro da proposta dele é um carro muito honesto, um carro bom mesmo. Carrinho relativamente, dentro da proposta dele, até que é um carrinho confortável, vai. Não é como o Fiat Uno, que pra mim é o mais desconfortável da categoria. Não tem aquela posição esquisita de dirigir. Pelo menos eu não curto a posição de dirigir do Celta. E assim, porra, mas o principal, eu volto a bater nesse ponto que é custo. O carro que, porra, peguei estrada com esse carro aqui, fiz uma viagem de 200 km com ele recentemente, abastecido aqui praticamente no álcool. Praticamente só no álcool, acho que a proporção estava 70 álcool, 30% gasolina. E foi um carro que a gente fez uma viagem ali na média de 100, 110 km por hora. E o carro fez a viagem aí rodando, fez 13,5 medido na bomba, velho. Me diz que, porra, que carro de 10 conto vai te entregar esse tipo de consumo? Sim, peça pra esse carro aqui. Tem uma galera que fica... Muita gente, quando eu falo, isso é uma coisa até que eu vejo no C4, galera. Que às vezes eu paro imposto, a galera, pô, que carro legal, tal, C4, pá. E peça pra esse carro, é ruim de encontrar? Porra, nunca tive dificuldade pra encontrar peça pro C4. E pra esse carro aqui, pior ainda, velho. Tu encontra peça pra esse carro aqui em todo canto, ainda mais porque ele compartilha muita peça com Sandero e Logan. Então, as pessoas às vezes vêm aqui, as pessoas são muito desavisadas, o Brasil ainda é um país muito precário de informação. Então as pessoas ainda vêm com aquela coisa de... Cara, a Renault é uma marca que tá aqui no Brasil desde os anos 90 e ainda hoje, 2020, pô, 30 anos praticamente de marca aqui no Brasil. E as pessoas ainda vêm perguntar se é difícil, se é ruim de encontrar peça pro carro. De forma alguma. Você encontra peça para esse carro aqui em todo canto. Todas as peças desse carro aqui são acessíveis. Tu vai encontrar peça para esse carro aqui a toda hora, sem dor de cabeça, sem chororô. Carrinho, porra, nunca tive dor de cabeça, nunca tive dificuldade para encontrar peça, nunca tive dificuldade para absolutamente nada com esse carro. Galera, então se tu tá procurando um carrinho mais ou menos nessa categoria, considera o Clio, velho. É um carrinho muito bom. Se você comprar um carrinho bem cuidado, bem usadinho, tu não vai ter grandes dores de cabeça. Eu falo porque, meu, o carro aqui é... Nossa, que carrinho bom, velho, que carrinho bom. A gente não tem a menor pretensão de vender esse carro nem tão cedo. Não é um carro não é um carro tão bem aceito no mercado, muito por esse preconceito que as pessoas têm. A gente tem que levar em consideração também que é um carro de um segmento ali muito de entrada, então muitas vezes as pessoas que buscam esse tipo de carro aqui, elas têm um preconceito ainda maior com relação ao carro, muito porque não tem tanto acesso à informação e muito também porque assim, o cara tá comprando o carro ali assim, sabe, com a corda no pescoço. Então ele não tem espaço muitas vezes para arriscar, e eu consigo entender muito bem essa galera.
que às vezes o cara não tem, velho, espaço pra de repente, se o carro der problema, eu tenho a grana pra comprar. Não, às vezes o cara tá comprando o carro financiado e, meu, só tem aquela grana pra comprar o carro e pronto. Mas assim, procura um carrinho desse aqui inteiro, que além dele te economizar uma grana boa, porque a gente sabe que você que tá pensando em comprar um carro financiado, tu sabe que qualquer R$1.000 aí no valor do carro, tu vai pagar 4, 5 no final do financiamento. Então, além dele te economizar uma grana na hora de comprar, ele vai economizar uma grana boa para você na hora de manter, porque é um carrinho muito econômico, peças baratas, é um carrinho robusto. Se você pegar bem cuidadinho, agora cuidado, pega um carrinho bem cuidadinho. E isso não vale só para o Clio, para qualquer carro dessa categoria, na verdade qualquer carro que você for comprar, certo?